terminei de ler a primeira parte de Trilogia de Nova York, chamada Cidade de Vidro, e eu fiquei num misto de sensações. A gente acompanha a história do Daniel King, que é um escritor que mora sozinho. A gente sabe logo no início que ele perdeu a esposa, perdeu o filho, a gente não sabe exatamente como. E ele recebe uma ligação de alguém falando assim, você é o detetive chamado Paul Auster? E aí ele fica, Paul Auster, né, enfim, o nome do autor. E aí ele fica falando que não é ele, mas ele continua recebendo essas ligações. Isso não é spoiler, acontece bem no começo. Até que ele decide falar, não, quer saber? Eu sou sim o Paul Auster. E aí ele vai na casa dessa que seria a cliente dele. E eu não vou falar o resto, porque, enfim, seria spoiler, mas isso acontece bem no comecinho. E o que eu gostei muito foram sobre as reflexões que existem a respeito do urbano e da cidade, é uma coisa presente na literatura do Paul Auster, já que eu já li outro livro dele, né, que é o Sunset Park. Então, é bem interessante, assim, mas eu fiquei em dúvida ainda. Eu não consigo falar muito sobre o livro, mas tem várias questões em relação à linguagem, à vida urbana, ao anonimato, grandes cidades, à solidão também, em relação ao pai e filho. Enfim, muitos elementos, muitas camadas. Me falaram que esse aqui é um livro de muitas camadas e realmente é. Mas agora eu vou começar a segunda parte, chamada Fantasmas. O livro é como se fossem 3 livros num só, me parecem que eles conversam entre si, não sei muito bem. Mas, enfim, vou começar agora a segunda parte. A segunda, nós temos a história do Blue, que ele é contratado pelo White pra espionar o Black. É isso. E aí, a partir desse trabalho dele, ele vai espionando esse homem que basicamente fica o dia inteiro num quarto de apartamento, lendo e escrevendo. E ele entra numa paranoia e ele começa a perceber que não é possível que alguém fique o dia inteiro fazendo isso. Com certeza devem estar tramando alguma coisa. E eu não quero dar spoiler, mas de uma certa forma, a paranoia é uma coisa que está presente nos 3 livros. E é um livro pra gente pensar um pouco sobre, de fato, quem está sendo espionado, ou então o próprio vazio desse personagem, que pra ele é inaceitável alguém ficar o dia inteiro no apartamento lendo e escrevendo. Em alguns momentos você sente como que se você estivesse lendo, talvez, os mesmos personagens em diferentes situações, mas nada é muito óbvio. Então é difícil falar desse livro, porque ele, no primeiro momento você fala, nossa, é um livro de detetive, mas aí que tá a sacada, porque na verdade não é um livro de detetive do jeito que a gente imagina, né? Eu não sou muito de ler livros de detetive, eu não me lembro de nenhum que eu tenha lido, mas eu acho que quem lê bastante esses livros talvez possa ir ler esse livro aqui achando que vai se surpreender e vai ter aquela história redondinha, mas na verdade não é bem isso. A terceira parte, que é a minha parte preferida, conta a história do Funchal. Essa parte é narrada em primeira pessoa, só que a gente não sabe o nome do narrador. Bom, ele era muito amigo do Funchal, eles eram amigos de infância, e aí de repente ele recebe a ligação da esposa desse amigo, né? Ele já não vê esse amigo há muito tempo, de que o Funchal ele sumiu, né? Ele tá desaparecido, ninguém sabe dele, e ele deixou a esposa e um filho de 3 meses. Então, esse personagem, ele começa a tentar achar esse amigo, começa a rememorar tudo o que acontece. O personagem, o Funchal, foi o meu personagem preferido do livro todo, porque ele é o que a gente pode chamar de personalidade carismática. A gente sabe tudo a partir da visão desse amigo, né, narrado em primeira pessoa. Mas ele era alguém que na adolescência se destacava, todo mundo gostava muito dele, ele tinha um carisma ali, uma coisa meio natural, sabe? Então, a gente começa a entender um pouco também a própria personalidade desse personagem. Isso logo no começo, né? O mais interessante é a gente ir acompanhando o que esse personagem Funchal é para cada uma dessas pessoas. Para a esposa, para a mãe dele e esse próprio amigo, que a gente sabe um pouco sobre a história desse personagem, que era uma personagem, assim, uma pessoa com aquela personalidade magnética, que todo mundo quer estar perto, que é considerado muito inteligente, mas que ao mesmo tempo não tá nem aí pra status, não tá nem aí pra aparências, né? Tanto é que todo mundo falava que ele era muito bom em várias coisas, mas ele não se importava muito, ele largou a faculdade, por exemplo. Ele é amarrado de um jeito que a gente imagina que esse Funchal, que era uma inspiração pra tanta gente, quando ele foge, ele acaba virando um fantasma, ele acaba virando uma sombra dessas pessoas. Mas não se iluda com o título, assim, quando você vê o título Fantasmas, o quarto fechado, e essa imagem aqui de uma pessoa caída,
dá uma aparência que é um livro bobo. Parece que o Paul Auster, me parece que ele queria enganar o leitor, ele queria que a gente pensasse que é uma coisa, mas na verdade não é. Porque boa parte aqui do mistério envolvendo essas histórias vem do próprio mistério que é a vida. Tanto é que nessa terceira parte tem uma passagem em que o personagem fala que a vida é uma incontingência. Isso é uma coisa que vai estar presente nas 3 histórias. Essa ideia de que as coisas não fazem sentido, que é tudo uma incontingência, que é tudo uma fragmentação. E isso faz sentido quando a gente entende que esse daqui é um livro considerado literatura pós-moderna, em que a gente tem ali uma fragmentação dos sujeitos. A pós-modernidade ela começou ali a ganhar espaço ali nos anos 80, né? Os anos 80 é conhecido como a década pós-moderna. E tem vários elementos, inclusive eu recomendo muito um livro chamado A Condição Pós-Moderna, do David Harvey, se você quiser entender um pouco mais o que é isso. Isso é basicamente uma forma cultural do assim chamado capitalismo tardio. É com que a gente pense sobre as consequências subjetivas da pós-modernidade, né? As consequências desses sujeitos que estão em conflito consigo mesmo. Então você tem aqui algumas situações limites, é um enredo muito bem amarrado. Isso é muito marcado porque é uma narrativa que as ações são desencadeadas de maneira muito ágil e muito fluida de ler. É uma leitura que não apresenta grandes dificuldades em termos formais. A dificuldade vem em você entender o propósito, entender qual é a crítica. O interessante é justamente o leque de possibilidades de imaginação que o autor, Paul Auster, possibilita para o seu leitor. Aberto, aqui é um caso em que a literatura ela se transforma também no mistério, é que nada é dado. Então você tem ali situações, pessoas em situações, personagens em situações, né? Só que na verdade você consegue ver na aparência aquilo que está acontecendo, mas também algo que está, entre aspas, na essência, ou seja, aquilo que não está dado num primeiro momento na cena ou naquele capítulo, mas que você consegue, se você pensar, se você talvez tentar formular um pouco essa linguagem e você consegue acessar. É um pouco labiríntico. E uma outra coisa que eu tenho que comentar é que ele é um autor que trabalha muito com essa questão das cidades, e por isso que eu me interesso também muito por lê-lo, né? Além dele ser um autor que se destacou ali na literatura contemporânea estadunidense, a cidade é um elemento fundamental. Também a cidade de Nova York vai ser cenário para as 3 histórias. Então, aqui, inclusive, tem um mapa onde os personagens da primeira parte vão percorrer algumas ruas, por exemplo, Central Park, entre outras. E a cidade aqui aparece como um elemento que me parece que não é só um cenário, né? Muito pelo contrário. Ele vai tratar bastante sobre essas subjetividades nesse mundo urbano, industrial, caótico, uma multidão. Então, você tem basicamente personagens, tanto na primeira, na segunda e na terceira parte, procurando outros numa multidão, na maior cidade, né, do mundo, que é Nova York. Você está numa grande metrópole, você está procurando pessoas, né, sendo que aqui é justamente uma multidão que te torna anônimo. Sobre o que se passa, sobretudo na década de 60, 70, 80, esse labirinto onde esses personagens estão perdidos, e aí perdidos no sentido não físico, geográfico, mas perdidos no sentido de uma subjetividade que está fragmentada, que está, eu não diria em colapso, mas eu diria em crise, né? Você tem também um elemento da linguagem. Ele trabalha muito com essa questão de linguagem, tanto é que na contracapa a gente tem a Torre de Babel, ou seja, ele vai trabalhar muito, de maneira muito metafórica, essa questão de personagens tentando se comunicar e não conseguindo. E essa comunicação ela não ocorre tanto porque não há o encontro físico, mas também porque não há só pra dar um exemplo pra vocês, tem um personagem, não vou falar em qual novela isso acontece, que ele tá procurando outro, e aí de repente, pra ele não saber que tá espionando esse personagem, ele se veste de mendigo. Também é um elemento importante aqui, a questão da moradia e essa questão dessas contradições nessa maior cidade, a cidade mais rica do mundo, onde você tem pessoas em situação de rua. E ele se veste de mendigo e começa a dialogar com essa pessoa que é um escritor. E aí é um diálogo que você percebe que por mais que eles estejam falando a mesma língua, eles não estão se comunicando. Porque essa pessoa tá dando referências de livros, ele cita o Walt Whitman, ele cita o Walden, A Vida nos Bosques, que aparece em outros momentos aqui, assim como Robinson Crusoe, Moby Dick, tem algumas referências assim da literatura estadunidense aqui nesse livro. Nesse sentido é um livro bem americano, né, no sentido de resgatar aí algumas
referências culturais estadunidenses, mas eles não estão se comunicando. Tem outro momento em que tem um personagem que ele vai para a França, ele não entende muito bem francês, ele fala muito pouco francês e ele tampouco consegue também se comunicar. Mas não só por não dominar o idioma, mas porque ele entra realmente numa situação ali um pouco... Ele tá em colapso, ele tá num colapso subjetivo muito grande. Então, eu acho que esse elemento da cidade, o elemento da linguagem, são questões que contribuem para que esse livro seja também um labirinto para a gente explorar e para que a gente consiga descobrir. Então, assim, a parte que eu mais gostei foi a terceira parte, chamada Quarto Fechado. Foi a que eu mais me senti envolvida. Eu gostei muito da construção do personagem. Foram as questões que eu mais gostei de estar ali pensando e tentando refletir, tentando amarrar e construir na minha cabeça. E isso que é legal, porque você tá num enredo que é muito ágil, onde muitas coisas acontecem, mas ao mesmo tempo não é tão ágil assim, na medida que você tem que construir algumas coisas na sua cabeça para que você consiga entender. Recomendo muito, eu acho que quase todo mundo vai gostar por uma coisa ou por outra, seja porque o enredo é legal, personagens interessantes e tentar desvendar. Então acho que essa coisa que o livro se propõe a ser livros de detetive, de mistério, mas na verdade fazendo uma metáfora dos próprios mistérios envolvidos com a nossa vida, com a forma como a gente desencadeia a nossa vida, trabalhando com essa questão das cidades, do mundo urbano, dos sujeitos desse mundo urbano, industrial, e também a questão da linguagem. Eu acho que tudo isso faz com que ele não caia numa obviedade que talvez a gente possa imaginar de livros que se propõem a ser isso.